Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estou dando uma passadinha aqui para atualizar a população de Planaltina no tocante às nossas receitas. É um trabalho que eu já faço há muitos anos, desde quando iniciamos o nosso mandato, no primeiro mandato em 2017. Então vamos dar uma olhadinha, ver como é que estão as nossas receitas ao final do primeiro semestre de 2023, comparando com o primeiro semestre de 2022. Aí os senhores vão estar diante da atualização das receitas e aí os senhores façam uso dessa informação da melhor forma que lhes convier. A minha função aqui, uma das minhas funções, é manter a sociedade informada e com a verdadeira informação. Então dê uma olhadinha, vamos pegar aqui as nossas receitas barra os repasses do Estado e do governo federal e vamos ver como é que ficou todo esse recebimento ao longo, depois de encerrado o primeiro semestre de 2023. Então vamos lá, vamos começar com os 4 tributos municipais. Vamos aí, acompanha aí pessoal. IPTU, nosso IPTU, em comparação os 2 primeiros semestres, teve um aumento de 1,2 milhão de reais, em comparação ao ano passado. O ITBI, tivemos um aumento de 1,9 milhão de reais. Aí o ISSQN, né, pessoal? O ISSQN, que já está saindo do município, vai ir para a União Federal com a nova reforma do Código Tributário, que de princípio eu não consegui entender por que o governo federal está tirando o ISSQN dos municípios para mandar a receita para a União Federal para depois devolver para os municípios. Eu não consigo entender esta manobra, mas está lá, sendo discutida no Congresso Nacional. Então, o ISSQN, que é uma receita própria dos serviços prestados no município, tivemos um aumento em relação ao primeiro semestre do ano passado em 490 mil reais. As taxas, que é o outro tipo de tributo do município, nós tivemos um aumento de 572 mil reais em comparação ao primeiro semestre de 2022. Agora vamos passar aqui para os repasses do governo federal e estadual também. Vamos lá então. O primeiro deles é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O FPM nós tivemos um acréscimo de 2,1 milhões de reais em comparação ao ano passado. Lembrando, pessoal, todos esses valores aqui de repasses do Estado e também da União Federal, aqueles que dizem respeito a impostos ou também aquele fundo que tenha que se descontar ali o repasse dele para formar o Fundeb, eu já trago aqui então os valores líquidos, já com o desconto de 20% que serve para formar o Fundeb dos municípios. Então esses valores eu já trabalho com valores líquidos, valores realmente que dá ali ao gestor público municipal, ao nosso prefeito, poder de decisão e poder de execução na mão dele. Então é isso aí. Então o nosso FPM teve um aumento de 2,1 milhões de reais em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Temos aqui agora o FEP. Olha, pessoal, o FEP, o CFM e também o CID, que são ali repasses referentes às royalties, à mineração, que aqui em Planaltina realmente é muito pequeno, porque a gente não tem tanta essa atividade econômica bem difundida aqui em Planaltina. Então, esses aí foram os 3 repasses que nós tivemos queda, mas não influencia muito nas finanças municipais, porque historicamente a gente não os conta com grande aporte financeiro aqui para o município. Então vamos lá, o FEP nós tivemos uma diferença para menos de 35 mil reais. Aí vem o ITR, que é o Imposto Federal, que é Imposto sobre Territorial Rural. Nós tivemos um aumento em 91 mil reais em comparação ao ano passado. Aí veio aqui o CFM, que é uma diferença negativa em 29 mil reais. E o FUS, que é o Fundo de Saúde. O Fundo de Saúde também é um repasse federal. Nós tivemos um aumento de 547 mil reais em comparação ao primeiro semestre do ano passado. E o CID, combustível, né? Que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, que o nosso aqui está negativo em 64 mil reais em comparação ao ano passado, porque no primeiro semestre nós só contamos com um repasse de 649 reais. É muito pouco. Por isso que Planaltina, igual vários outros municípios do país, não pode ali alicerçar
o seu orçamento público nesses repasses aí, porque realmente eles são bem minguados para os municípios que não possuem ali royalties, explorações de petróleo e uma exploração mineral bem elevada. Vamos continuar aqui. Aí veio o Fundeb, né? Fundeb, que é o Fundo Específico para a Manutenção da Educação aí. Vamos lá, o Fundeb nós tivemos um aumento em R$ 876 mil em comparação ao ano passado, primeiro semestre do ano passado. Agora o SNA, que é o Simples Nacional, né? Aquelas empresas optantes pelo Simples e tal, nós tivemos aqui em Planaltina um aumento de R$ 100 mil em comparação ao ano passado. E aí, IPVA. Vamos agora para tributos, os repasses estaduais. O IPVA de Planaltina teve um aumento de R$ 142 mil em comparação ao primeiro semestre de 2022. O ICMS nosso aqui tem melhorado, graças a Deus, e também a consciência dos senhores. É isso aí, pessoal. Temos sempre que pedir nota fiscal, todas as compras que fizerem, peçamos as notas fiscais. Com isso, a gente vai buscar diminuir cada vez mais a sonegação fiscal. Diminuindo a sonegação fiscal é sinal de retorno a maior para o município no tocante aos 25% que toca o município do repasse do ICMS. O ICMS é do Estado, mas os produtos são adquiridos nos municípios. Então, a regra em vigor, todo o volume enviado para a Secretaria Estadual de Fazenda retorna-se para o município 25% daquele valor referente ao ICMS. E Planaltina tem aumentado, então nós tivemos a diferença de R$ 634 mil em comparação ao ano passado. Aí veio um outro repasse aqui, que é da União Federal também, que é o Fundo Nacional de Saúde. Eu botei em amarelo, daqui a um pouco eu volto nele. Deixa eu passar para o salário e educação, que também é um repasse do governo federal específico para investimento na educação. O salário e educação nós tivemos um aumento de R$ 369 mil em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Aqui, no tocante ao Fundo Nacional de Saúde, eu coloquei em amarelo, pessoal, porque é realmente para chamar a atenção. O que acontece aqui no Fundo Nacional de Saúde? Nós tivemos aqui negativo nesse fundo aqui, menos 10 milhões de reais. Calma, relaxa. Não quer dizer que a nossa receita foi ribanceira abaixo, não. O que acontece aqui no Fundo Nacional de Saúde? Que o ano passado, no primeiro semestre, o governo federal ele enviou um recurso extraordinário bem volumoso para o Fundo Municipal de Saúde, que é esse recurso aqui, ó. Repassou recursos financeiros para incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, para o cumprimento das metas nacional. No primeiro semestre do ano passado, né, tivemos um total de recebimento destas verbas aí de 12,3 milhões de reais. Para o mesmo período deste ano, pessoal, 2023, o total de repasse ficou em 4 milhões, uma diferença menor de 8,3 milhões de reais. Então, como é um repasse extraordinário, eu não posso incluí-lo aqui na nossa análise de recebimento de recursos, no tocante a aumento ou redução de recursos recebidos pelo município. E aí eu tirei aqui do ano passado, eu retirando esse aumento a maior extraordinário, o repasse extraordinário, nós tivemos, então, um aumento das receitas de Planaltina, todo esse conjunto de receita, em 9,1 milhões de reais. Então, a nossa receita, ao fechar o primeiro semestre de 2023, em comparação com o primeiro semestre de 2022, fechou a maior, teve um aumento de 9,1 milhões de reais. Agora, pessoal, no tocante à alteração, à reformulação do Código Tributário Nacional, que, na verdade, essa reforma tributária, que está se alterando a Constituição Federal por meio da emenda à Constituição 45. Então, essa proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional, ela vai dar uma chacoalhada, uma reformulada no sistema tributário nacional. E com isso, consequentemente, vai ter que alterar o nosso CTN, que é o Código Tributário Nacional. E aí, pessoal, vou trazer a observação aqui para os senhores de 3 tributos que realmente eu não consigo entender o porquê que buscam mexer nesses tributos e levá-los lá para 2, vão ser levados para a União Federal, e o IPTU aqui, que eu estou sempre batendo nessa tecla, está saindo da competência do Legislativo para realizar a sua alteração ou barrar o aumento,
está deixando na mão do prefeito para que ele realmente aumente o valor do IPTU via decreto. Então vamos lá. O primeiro deles é o próprio IPTU que eu acabei de falar para os senhores, né? Então com essa alteração aí está possibilitando os prefeitos aumentarem o valor do IPTU via decreto. Vai ser aquela velha máxima. Dia 31 de dezembro dos anos, o prefeito vai lá, baixa um decreto, publica um decreto, a gente acorda no primeiro dia do ano seguinte já com IPTU maior, sem ter passado pela Câmara. Nós, vereadores, somos os verdadeiros representantes da sociedade municipal, nós estamos sendo alijados desse processo de discussão da alteração, da majoração das alíquotas do IPTU. Não podemos aceitar isso, eu estou travando uma luta aí, vou começar a ir ao Senado Federal para ver se a gente consegue impedir esta alteração do IPTU. Os outros dois é o ISS-QN, que é um tributo municipal, e o ICMS, que é um tributo estadual. Ambos estão virando o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Com isso, eles vão sair do município e do estado, respectivamente, e vão direto para a União Federal. Então, tudo aquilo que até hoje é arrecadado no município em matéria de ISS-QN e tudo que é arrecadado no estado em matéria de ICMS, esse montante vai ser enviado para a União Federal e depois o governo federal vai reenviar esse montante para os municípios e para os estados. Eu, sinceramente, eu não consigo entender qual é a verdadeira utilidade disso e qual é o verdadeiro objetivo em que o governo federal está fazendo isso aí. Buscando centralizar um poder financeiro orçamentário na sua mão é muito grande. Vai fazer com que prefeitos e governadores passem a ser reféns na mão daquele presidente corrupto, daquele presidente que tenha má intenções. Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Então eu não consegui entender até agora e estou aqui à disposição para ser convencido qual a importância para a nação de fazer essa retirada do ISS do município, do ICMS do estado e levar para o governo federal. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso, pessoal. Não podemos permitir esta alteração da forma que querem fazer. É uma matéria que tem que ser bem discutida agora no Congresso Nacional. E a sociedade, ao final daquela votação, nós temos que ver, observar, ter acesso ao resultado da votação e não ter dúvida nenhuma do que foi discutido e votado lá no Congresso Nacional. Esse que é o grande impasse, a meu ver, hoje da reforma tributária. Ela tem que ser feita? Tem que ser feita, porém de uma forma bem transparente e sem surpresinhas para nenhum contribuinte brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que deva compartilhar para ter acesso a essa informação aqui também. Então, agindo dessa forma, estou aqui cumprindo uma das minhas funções como vereador, que é bem representar a sociedade e informar a sociedade no tocante aqui às nossas receitas. Aí na seara da despesa é mais demorado, porque envolve todo um sistema para se gastar o recurso, mas também fica aqui o espaço aberto para que a prefeitura queira fazer alguma observação no tocante às suas despesas. A mim cabe trazer aos senhores como estão as nossas receitas e como elas foram gastas. O ideal é o prefeito, juntamente com a sua equipe, vir a público e explicar como está sendo gasto todo esse recurso recebido por Planaltina. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um abraço carinhoso, até o próximo vídeo.